Trabalho dos ricos é diferente de trabalhar dos pobres. É impressionante, mas existe várias diferenças que fazem muito sentido entre uma classe social e outra. E só você realmente que tem o desejo, a vontade realmente de prosperar aí, de sair da onde você está a nível financeiro, que vai, na verdade, se interessar por esse tipo de assunto. Então, espero realmente que você consiga entender aí o quanto mais algumas situações aí que vão contribuírem muito para que você melhore a sua vida. Bom, então o fato é que eu venho de família simples, de família realmente bem humilde, mas nasci com aquele desejo, com aquela vontade realmente de melhorar de vida, porque eu nunca concordei muito com a nossa situação financeira. Eu sempre tive o desejo realmente de melhorar. E melhorar por quê? Porque a vida com mais recursos, ela se torna mais leve em alguns sentidos. E isso, gente, não tem nada a ver com saúde, não tem nada a ver com felicidade, porque as pessoas estão misturando a maior parte do tempo o dinheiro com essas coisas, no sentido ruim ainda, né? Porque para que você tenha saúde, independente de você ter dinheiro ou não, você precisa se cuidar, cuidar de você, administrar a sua vida, administrar a sua alimentação, os seus exercícios físicos, administrar a sua mente, o seu espírito, independente de ter dinheiro ou não. Tem um monte de gente que tem dinheiro e está doente porque não administrou a vida, e tem um monte de gente que está doente porque também não administrou a vida e é pobre. O problema é que quando a gente tem poucos recursos financeiros, é pobre, fica muito mais difícil de se cuidar depois que acaba realmente descobrindo aí algum problema relacionado à saúde. Ou qualquer outra área, não necessariamente a saúde, mas estamos falando aqui da saúde. E com relação à felicidade é a mesma coisa, gente. Tá? Com relação à felicidade, antes da gente, na verdade, começar aí a entender um pouco das características, né, um pouco realmente desse trabalho de ricos e trabalho de pobres aí, eu queria dizer para você que com relação à felicidade, você deve entender da mesma maneira, tá? Então tem pessoas sem dinheiro que são infelizes, que são tristes. Tem pessoas com dinheiro também que são tristes. Tem pessoas sem dinheiro que são felizes e tem pessoas com dinheiro que são felizes. E você deve entender que a cada coisa no seu lugar, o dinheiro é só uma energia que pode promover algumas coisas que vão fazer com que a sua vida seja um pouco mais atraente. Em que aspecto? Imagine você o que você gosta, não interessa o que. Se você gosta, por exemplo, de viajar. Com o dinheiro, você vai conseguir fazer várias viagens. E é claro que você passa a ter mais prazer. E não é bom ter mais prazer, mais satisfação realmente em viver? Então é isso, ter o dinheiro, na verdade, para isso. Você pode promover boas ações, se você é uma pessoa boa. Se você é uma pessoa má também, você pode promover ações ruins. Enfim, eu não estou aqui, na verdade, dizendo que você deve fazer isso ou aquilo com relação ao seu dinheiro. Só estou dizendo, na verdade, que você deve entender o que é dinheiro e o que são as outras coisas para que você coloque cada coisa no seu lugar e daí então você esteja preparado ou preparada para melhorar de vida. E agora, falando em melhorar de vida, o que acontece? Eu, como sempre tive esse desejo, eu sempre estive muito atento, sempre observando muito aquelas pessoas que tinham um pouco mais do que a gente, né? E não era difícil de encontrar, porque, né, os meus pais, na verdade, tiveram pouca informação, receberam pouca educação, tiveram poucas oportunidades com relação a essa questão educacional, e com isso, é claro que eles acabaram não tendo boas oportunidades de trabalho, pois não tinham nenhuma formação, e ambos, né, se tornaram realmente operários aí, tá? Bom, o fato é que se a pessoa está nessa condição profissional magnífica, né, ela com certeza não vai
conseguir aí do seu salário ter uma vida, muitas vezes do sonho, né? Dos sonhos para muitos aí. Ela vai conseguir ter uma vida simples, né? Porque estamos falando de um trabalho, estamos falando de pessoas que trabalham no operacional, trabalho manual, né? Como eu também acabei seguindo esse caminho e trabalhando por um determinado tempo como operacional aí. Enfim, eu percebia que as pessoas não podiam, na verdade, ser sentenciadas. Você não podia ter um destino estabelecido ou pré-estabelecido. Sabe aquele negócio de eu nasci pobre e vou morrer pobre? Eu nunca concordei com isso. Até mesmo porque eu falei, pô, não é possível. Se eu tenho a oportunidade de estar aqui, estou vivo, o que acontece com relação à minha vida e à vida das pessoas que estão numa condição financeira melhor? E foi daí então que só a observação para com relação a essas pessoas e essas pessoas que tinham um pouco mais e também pessoas que tinham menos, só essas observações não foram, na verdade, suficientes. E eu comecei a, claro, me preocupar muito com a minha situação financeira, que não permitia que eu fizesse muita coisa, que eu tivesse conforto, que eu tivesse comodidade, que eu tivesse sequer aí um pouquinho de segurança, porque era muito vulnerável a minha vida, né? Qualquer empurrãozinho me levava à lona, porque eu já estava muito próximo da lona, né? Da lona estou dizendo a nível financeiro, né? Eu morava de aluguel, não tinha realmente uma casa para morar, dependia do meu trabalho, só tinha uma fonte de renda. E se eu fosse calcular o que eu iria ganhar no mês, muitas vezes, não daria 10% do que eu estava devendo na praça. Então o resultado financeiro era muito ruim e os hábitos, os comportamentos, os costumes eram muito ruins. Mas enfim, preocupado com a minha vida, observando essas pessoas que tinham uma vida financeira melhor, o comportamento delas, mesmo que de forma distante, superficial, mas observando, comecei a desenvolver um estudo um pouco mais sério, um pouco mais direcionado a essas pessoas. Procurei a entender algumas figuras, ou pelo menos tentar entender, porque com o auxílio da internet talvez não seja tão difícil assim. Mesmo que a pessoa não esteja próxima de você a nível físico, ela está próxima de você hoje, muitas vezes através da internet, através da televisão, e foi assim que eu comecei, na verdade, a elaborar alguns estudos, algumas pesquisas. E tem que ter muita paciência para fazer um trabalho desse, para começar a pesquisar, porque você vai trabalhar, você tem que ter muito interesse, mas você não vai estar ganhando nada naquele momento, mas eu sabia que existia alguma coisa na vida dessas pessoas que podia realmente mudar a minha. Bom, daí então, eu começo a descobrir que o trabalho das pessoas que têm dinheiro, que têm uma grana legal, que têm um carro bom, que têm uma casa boa, que conseguem comprar aquilo que na maior parte das vezes elas querem, que o trabalho delas é totalmente diferente do trabalho daquelas pessoas pobres. Do meu trabalho, na época. Eu começo a entender essa situação. E entendendo essa situação, eu percebo que, por exemplo, quem tem pouco trabalha para receber um salário no final do mês. Quem geralmente é pobre, né, acaba realmente fazendo dessa forma. Trabalhando o mês inteiro para só no final do mês, no final desse determinado período, ter aí o seu salário. E muitas vezes eu sei que você também pode receber na quinzena, como eu recebia, né, o vale. Mas de qualquer forma é um período. Você trabalha 15 dias e recebe o vale, trabalha mais 15 e recebe o seu salário. E
é sempre aquela mesma quantia, por mais que você realmente faça. Então, você vende o seu tempo, você faz mais do que o que é pré-estabelecido, muitas vezes. Você acaba se desgastando demais a nível mental, a nível físico, e você não tem uma perspectiva realmente de melhora. Você acredita ter uma segurança que você não tem, uma estabilidade que você não tem, porque se amanhã você não cumprir aí o que foi combinado, você tá fora do jogo, tá fora do game, né? Bom, então, quem é realmente pobre, ou pelo menos a maior parte das pessoas, elas estão fazendo isso, elas estão vendendo o seu tempo. Já as pessoas que têm mais dinheiro, essas pessoas que são consideradas ricas aí, né, que têm uma situação financeira mais agradável, elas não vendem o seu tempo. Elas não vendem o tempo dela para ninguém, elas sabem que o tempo delas é muito importante. Então elas estão o tempo inteiro descansadas a nível físico, focadas a nível mental, sempre trabalhando o conhecimento que elas têm a favor daquilo que elas querem. Essa é a jogada que faz toda a diferença entre quem é rico e quem é pobre. Ah, mas eu conheço uma pessoa que tem muito dinheiro, ela recebeu esse dinheiro de herança, tal. Alguém fez isso para deixar essa herança para ela. Então, na maior parte das vezes, não conseguimos entender isso, que os costumes são diferentes. Outra coisa que é realmente muito interessante, né? Já entendendo que o trabalho dos pobres é receber o salário depois de um determinado período, e o dos ricos é trabalhar por durante algum tempo, sem muitas vezes necessidade de uma remuneração, para que lá na frente esse trabalho, esse projeto traga bons frutos. Então, os ricos, eles não ligam em trabalhar 3, 4, 5 meses sem receber nada. Porque eles sabem que eles estão construindo algo que depois vai trazer rendimentos. E eles também não vendem o tempo para ninguém. Eles sabem que o melhor que eles fizerem, aquilo de melhor que eles fizerem, vão trazer aí resultados satisfatórios. Então, quanto mais eles fazem com relação a estratégias, com relação a projeção, mais eles recebem. Outra coisa que é uma diferença grande entre o trabalho dos ricos e dos pobres é que os ricos nunca, ou quase nunca, pensam em efetuar trabalhos manuais. Eles só se envolvem com trabalhos estratégicos. Eles estão o tempo inteiro criando realmente situações que vão comprometer outras pessoas. E eles compram esse tempo das outras pessoas montando o sistema, montando o jogo, montando o game. Agora, os pobres, eles querem resolver tudo a todo momento. Eu estava o tempo inteiro ocupado com situações do trabalho, com situações de casa, com situações de parentes, amigos, situações de... enfim, situações do mundo inteiro. Eu estava sempre procurando um jeito de jogar o meu tempo fora. Muitas vezes com situações que não estavam sob o meu controle. Desperdiçando a minha vida, porque se eu estou jogando fora o meu tempo, estou jogando fora a minha vida. E daí então, quando eu começo realmente esses estudos e começo a entender essas coisas, eu começo a mudar a direção. Eu começo a entender que os ricos têm um resultado muito maior e eles sempre têm tempo para tudo. Os pobres têm um resultado muito pequeno e eles não têm tempo para absolutamente nada. É impressionante. Estão o tempo inteiro realmente correndo. Parece que é correndo do dinheiro. Eu me lembro que a vida era muito ruim para mim. E sei que a maior parte das famílias brasileiras estão realmente passando por uma situação difícil. E esse é um ponto que realmente
me tocou lá atrás, para que eu realmente fizesse a minha parte, por menor que fosse. E essa parte, por menor que seja, é isso, é esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui, com o intuito de fazer com que você melhore tanto o seu desenvolvimento pessoal quanto profissional. Mas é claro que você melhore a sua vida financeira para que você consiga oferecer o melhor não só para você, mas também para sua família, para as pessoas que estão próximas de você, para aquelas pessoas que você ama. Ter conforto, ter comodidade é muito importante. Bom, então, voltando mais um pouquinho, eu começo a entender essas coisas e começo a mudar a minha vida. E é claro que aí vai vir uma outra questão. Você também precisa entender que você não vai sair do 0 a 100 em um segundo. Por melhor que você realmente seja. E você nem é tão bom assim como eu também não sou, não era, porque eu estava numa condição financeira ruim. Então eu preciso entender que eu preciso começar aí a mudar aquilo que está sempre ao meu alcance, dentro das situações que são convenientes àquele momento. E lá atrás, o que eu pensei? O que eu posso mudar agora? Eu não tenho tempo para nada, eu estou inteiramente ocupado, trabalhando 12 horas no meu serviço. Não tinha tempo para a família, não tinha tempo para estudar, não tinha tempo para absolutamente nada. Quando sobrava um tempinho, o que eu queria realmente fazer era descansar, porque eu estava exausto. Era uma folga por semana, 4 folgas por mês. Gente, é um castigo. E eu sei que você, do outro lado aí, às vezes nem tem essa folga porque está, na verdade, trabalhando aí até por durante a folga em outros serviços. E eu também fiz isso em alguns períodos. Cheguei a trabalhar em 3 serviços e entender que o segredo não estava realmente na quantidade de trabalho. Porque participei dessas 3 atividades profissionais e tinha então 3 retornos financeiros, né, a partir do meu trabalho. E continuei, na verdade, na mesma condição financeira. Então, não é isso que faz a diferença. Também percebi isso com relação aos meus estudos. E é simples. Essas pessoas que têm dinheiro, elas não estão, as pessoas ricas, elas não estão envolvidas em tudo. E aí você quer arrumar 3, 4, 5, 6 empregos. Como que você vai conseguir administrar essa situação? Você vai se matar. E o segredo não está nisso. O segredo está em realmente ser mais estratégico, mais estratégica, tá? O segredo não está na força, está na inteligência. Inteligência é essa a partir do conhecimento que você busca. Mas é necessário que você realmente comece a buscar, é necessário que você comece realmente algo novo na sua vida e entenda que todos os comportamentos que você teve lá atrás fizeram com que você tivesse o resultado que você tem hoje. Se você começa a mudar a partir de hoje os resultados por um determinado período, lá na frente você terá um resultado totalmente diferente. Então, comece a entender que nesse primeiro momento menos é mais. O que você pode fazer para economizar, mesmo que você, na verdade, já tenha uma vida simples, porque foi isso que eu fiz e funciona. Você vai economizar por um determinado período, não é o resto da vida. E esse economizar é para que você ganhe força, ganhe energia financeira e consiga dar o salto daqui a pouco. E quando é esse daqui a pouco? Quando você se preparar. Então você vai buscando conhecimento, vai entendendo quais são as possibilidades para que você hoje consiga ter mais fontes de renda. Comece a pesquisar aí. Que tipo de negócio você pode criar, que tipo de investimento você pode fazer. Como que você pode ganhar dinheiro na internet, como que você pode ganhar dinheiro com negócios aí na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, no seu país, fora do país. Comece a consumir esse tipo de conteúdo e é natural que conforme esses conteúdos vão chegando, você vai encontrar alguma coisa, mas você precisa começar. O segredo está em começar o quanto antes. Se você está desconfortável com relação à sua vida, pode ter certeza que começando você vai encontrar o caminho. Só encontra o caminho quem está no percurso.
Quem está deitado no sofá, com os pés para cima, assistindo televisão, não vai encontrar o caminho, talvez nem esteja preocupado ou preocupada em encontrar o caminho. Espero do fundo do meu coração que esse conteúdo também te auxilie e que você realmente consiga transformar a sua vida como eu estou transformando a minha a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. E pensando que todo o meu esforço acaba não sendo nada. Mas digo para você que o simples fato de conseguir hoje enxergar uma perspectiva de melhora, melhorando, é diferente do que eu vivia antes, sem ter sequer uma perspectiva, uma esperança de que a vida iria melhorar um dia. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Um abraço e fui!